Vamos falar dos nossos vovô. Bom, eu vou tentar falar rapidinho para vocês algumas coisas que eu não falei no bloco passado. Eu quero dizer para vocês que uma coisa que nós temos na geriatria é a sociabilidade. O que é isso, né? É nós termos atividades entre os idosos, brincadeiras, leituras, conversas, palhaços, enfim, qualquer coisa que leve sorriso, cantoria, música, enfim, para quê? Sociabilizar. Ah, nós temos também rodinha de chimarrão, para quem gosta. E tem sociabilizar, é a coisa mais importante, é trazer a alegria, a felicidade, que é o intuito de todos nós. Tá? Mas eu quero falar sobre um assunto mais sério um pouquinho agora, tá? E individualizado. Eu quero falar sobre alimentos, né? Pensão alimentícia para idosos. Como é que funciona? Quero dizer para vocês que existem duas situações, tá? A primeira situação é quando o idoso não possui recurso algum, tá? Existe uma forma de ele ter recursos, tá? Que é o LOAS. Mas isso é outro assunto para nós conversarmos depois, que eu vou especificar em outro dia. Mas eu quero dizer para vocês que se os filhos possuem recursos, é obrigação deles sustentar o pai. É obrigação de sustentar o pai conforme o bolso do filho, né? Não vamos distorcer. É possibilidade, né, de dar e oferecer. Não pode fugir a isso, né? Então, assim, o filho, ele passa a fazer as avessas de pai, e o pai de filho. Por quê? Porque nós, filhos, somos obrigados, né, a darmos todo apoio para esse idoso que nos criou, entende? Então, assim, ó, o artigo 11, novamente, do Estatuto do Idoso, né, ele fala que os alimentos prestados ao idoso são na forma da lei civil. O que significa isso? Significa que não é aquela pensão alimentícia que você dá para o seu filho, tá? Não é. É a pensão alimentícia que você vai dar para o seu pai para subsistência. Ou seja, se seu pai possui uma aposentadoria e essa aposentadoria não cobre os gastos dele, com fraldas, com cuidadores ou com outras coisas, com, né, tudo que vem para o idoso, como remédio, como ambulância, como a própria geriatria, se você está deixando ele na geriatria, fisioterapeuta, se não cobre com o que ele custeia, com o que ele custa, ele pode sim, tá? E ele pode sim pedir alimentos complementares, que vão complementar o que ele gasta. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que isso é obrigação. E se o filho não fizer, tá? É abandono. E abandono é crime. Abandono de incapaz. Abandono do idoso. Então, muitas coisas são abandono. Por exemplo, se você que é filho não vai ver seu pai, é abandono. Se você não sabe quais os remédios, se você não se importa pelo que seu pai vive, é abandono. É abandono. E isso dá direito a dano moral, dá direito à negligência, que vai para a delegacia do idoso. E aí você arranja um problema maior, né? Então nós temos que cuidar muito, porque o abandono, vamos dizer assim, a negligência,
e eu vivo falando isso, ela opera em vários ramos do direito do idoso, né? Se você não providencia as fraldas para o seu pai, é abandono, é negligência. Se você não providencia os remédios, material de higiene, pasta de dente, mesmo que ele não tenha dente, ele deve ter chapa, né? Isso aí tem que ser lavado, tem que ser limpo após as refeições. E isso a cuidadora faz. Comeu, lavou. Comeu, faz bochecho, né? Eu não quero dar propaganda, né? Com um bochecho para fazer na boca, tchutchuca. Bom, deu, né? Fralda tem que ser trocada, como eu já disse. Eu repito isso 1000 vezes, porque cada geriatria tem uma forma de agir. Tá? A geriatria que eu trabalho, ela pede fraldas de 6 fraldas, né, a 120. 120. Sim, porque às vezes o idoso, ele por ser frio, ele urina muito, né? E a gente não pode deixar um idoso urinado, com xixi. Por quê? Fede, porque vem as escaras e porque começa a acontecer outros problemas. Então, sim, um idoso, às vezes, dependendo se está com algum probleminha ou não, ele pode sim usar 4, 5 fraldas no dia, entende? E aí você diz, pô, no dia? Sim, por isso que às vezes um idoso usa 20 fraldas na semana. Entende? Então é cuidado. Tem gente que diz que é mau uso. Não, não é mau uso, gente. Não é. É cuidado e zelo. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus e aguardo questões.